Para todos do Jornal Agora e Tu e da Revista Singular, hoje nós estamos num lugar que em breve será transformado. Aqui será a instalação do Instituto Cobra, e eu tive o privilégio de ser recebido pelo Eduardo Cobra, pelo artista, nessa ocasião. E eu começo já emendando uma pergunta, além de te agradecer pela oportunidade, Cobra. Eu que agradeço. Obrigado. Sobre o quanto a sua origem, a sua trajetória te levou a ter o trabalho do Instituto, ao seu envolvimento social, que é presente não somente nas suas iniciativas, mas também na sua obra, né? Eu acho que em todos os aspectos, né? Porque, assim, primeiro que eu me considero um privilegiado por ter nascido no bairro onde eu nasci, né? Realmente um bairro da periferia de São Paulo. E pelas minhas origens, né? Pela história, pelos alicerces que eu pude construir ali e pelas decisões também que foram colocadas na minha frente, né? Então, assim, a minha história é uma história mesmo de resiliência, de dedicação, né? De coragem também, mas também de muita renúncia, né? Então, assim, eu como menino ali da periferia de São Paulo, assim como vários outros talentos que tem por ali, mas ao mesmo tempo falta de oportunidade, né? Então eu não tinha oportunidade alguma de trabalhar ou de fazer aquilo que eu amava, que era a arte, né? E assim, eu vejo isso acontecendo, por mais que eu já tenha essa história de 30 anos para trás, né? Mais de 30 anos, 40 anos que eu vivi, eu nasci na periferia, mas as dificuldades continuam as mesmas, né? Sim. De quando eu passei, e assim, essas escolhas. Então, eu vi muitos dos meus amigos ou serem presos, ou morrerem mesmo, enfim, ou terem uma vida bem difícil, porque se envolveram com crime, com droga, tanta coisa complicada, né? E muita gente muito capacitada mesmo, mas ao mesmo tempo a falta de oportunidade, sendo aliciadas ali por todo tipo de maldade, né? Então acho que tudo isso permeou a minha história e me deu essa visão para o que eu faço hoje. Aproveitando essa deixa, você falou da sua origem, né? Hoje você é considerado aí um dos muralistas mais reconhecidos do mundo, né? Com obras espalhadas por inúmeras partes do mundo. Em que momento você percebeu que a arte poderia mudar a sua vida? Olha, desde sempre, né? Sempre foi para mim um antídoto, né? Sempre foi um alívio, uma válvula de escape, né? E eu pintava no momento, com o mesmo entusiasmo que eu faço hoje, eu fazia no momento em que me xingavam, me criticavam, na escola eram contra, a família era contra, polícia, todo tipo de problema. Mas eu sabia aquilo que eu queria e eu sabia o caminho que eu estava traçando, e eu nunca fiz isso por dinheiro. A minha motivação sempre foi a evolução dentro daquilo que eu estava fazendo. Eu queria me desenvolver e aprender a desenhar, mas obviamente que, especialmente naquele momento, não haviam referências bem-sucedidas nessa área ou caminhos que eu pudesse me espelhar e falar, bom, se eu seguir por aqui vai dar certo, lá na frente eu vou conseguir alguma coisa com isso. Não, foi totalmente o contrário. Quando eu saía para pintar, até porque era uma novidade nas ruas de São Paulo isso, né? Então quando eu saía para pintar, eu até me lembro, as pessoas abriam a janela do ônibus: vai trabalhar, vagabundo, vai procurar alguma coisa para fazer e tal e tal. Então a minha história foi toda por aí. Então eu tive que, além de todas as dificuldades que a gente já tem no dia a dia, na minha habilidade como artista, eu também tive que enfrentar tudo isso, né? Então foi o tempo inteiro tendo que provar que eu não era um criminoso, que eu não era um bandido, que eu era simplesmente um menino que tinha ali um talento artístico e queria progredir com isso, né? E que é o que a gente tem hoje aí, com a possibilidade que eu tenho de viajar pelo Brasil inteiro, por várias comunidades, é o que eu percebo, né? E pessoas também hoje que me procuram através das redes sociais e falam comigo pessoalmente também, procurando algum tipo de oportunidade, algum tipo de incentivo, como que eu posso fazer, né? E assim, eu tenho me colocado à disposição, não só através daquilo que eu falo, mas através das minhas obras, mas através de tudo que a gente tem feito
na parte social. Acho que tem essa conexão. Bacana. Falando um pouco sobre o Instituto, o Ateliê, Itu, foi para nós, eu falo que é um privilégio ter você aqui dentro da cidade, e a tua relação com a cidade, ela cada vez a gente sente que vai ampliando, né? O seu ateliê, agora o Instituto que está por vir. Além de um orgulho nacional, orgulho para nós também, né? O que te motivou vir para Itu? Olha, a primeira coisa que eu posso falar é que as coisas acontecem no tempo de Deus, né? Então é uma questão também de uma oportunidade que eu tive e um dia que eu olhei num lugar que eu estava, que eu já vou te contar, e que mudou tudo, né? Na pandemia, eu sou um cara que eu tenho família também no interior de São Paulo, em Bauru e tal, então eu convivi parte da minha vida no interior, né? E eu tinha esse desejo, mas eu estava muito preso em São Paulo, pela dificuldade e porque foi ali que eu consolidei a minha carreira, a minha trajetória, os trabalhos, os primeiros clientes e tal. Então eu estava preso ali na cidade e achei que eu não poderia sair, né? Mas teve um episódio durante o início da pandemia que eu tenho um filho, né? Sim. Que é o Pedro, mas a minha esposa estava grávida do segundo, que era a Catarina. E ela nasceu e 12 horas depois faleceu. E era bem naquele momento ali da pandemia, ela estava internada e a gente ficou muito mal, muito depressivo por conta dessa história, né? E aí a gente tomou essa decisão, vamos sair daqui, que já tinha uma casa ali que já a gente ficou perturbado com toda essa situação, e vamos sair daqui. Aí viemos para cá, para a cidade. Por que nós viemos? Porque eu já frequentava, mesmo antes da pandemia, frequentava Itu, alguns hotéis aqui na região, né? Tem uns hotéis fazenda aqui e tal, que são bem legais, eu costumava vir, né? Justamente pelo que a cidade proporciona, e realmente é algo que eu estava precisando, né? A calma, o alívio, o ar puro e tal. Agora, a minha surpresa foi realmente perceber o quão bem recebido eu fui aqui na cidade, né? Foi muito confortável essa minha chegada aqui. Eu fui descobrindo coisas quando eu cheguei, né? Primeiro eu cheguei sem saber se eu ia ficar 1 mês, 2, 3, 1 ano, não sabia. Sim. Mas as coisas foram acontecendo, né? E aí eu descobri o Museu Fama também, percebi que tinha uma oportunidade ali, até porque eu já havia sido convidado pelo Marcos para pintar uma aeronave, e foi essa coincidência, né? Foi num outro momento, eu nem sabia da existência desse museu, e aí eu comecei a me estabelecer aqui. Eu tinha um ateliê antes daqui, no Beco do Batman, lá em São Paulo. Sim. E quando eu mudei para cá, eu ficava indo praticamente todo dia para lá e voltando, indo e voltando. E aí eu fui tomando decisões, né? Fui fechando lá. Primeiro eu fechei o escritório e comecei a montar um time aqui. E depois o meu ateliê também, encerrei as atividades lá e montei o ateliê aqui. E depois, na sequência, a gente participou dessa concorrência pública aqui em relação a esse espaço. Conseguimos sair vencedores disso, né? Então eu entendi que realmente o tempo e o propósito de Deus estava aqui em Itu, né? E as coisas começaram a acontecer aqui. E eu estou muito assim entusiasmado aqui com a cidade, né? Eu venho falando para muitas pessoas sobre a oportunidade que é estar aqui em Itu, a proximidade dos aeroportos, a proximidade de São Paulo e tal. E nesse processo todo eu percebi também que eu não precisava mais morar em São Paulo, entende? Sim. Porque eu estava preso nisso, mas hoje meu trabalho ele não é só em São Paulo, muito pelo contrário. Exatamente. Acho que a minoria das coisas que eu falo é em São Paulo, né? Então eu tenho um trabalho em várias cidades, vários estados, e acima de tudo o que eu precisava era ter um aeroporto perto da minha casa. Exatamente. Então, aqui acho que resolveu todos os problemas. Aqui está até mais próximo, às vezes, que dentro de São Paulo você ia até o aeroporto, né? Com certeza, mais próximo, e tem um aeroporto que eu adoro. Eu acho que, na minha opinião, um dos melhores do Brasil, que é o que está em o Viracopos. Eu acho excepcional esse aeroporto. Sem dúvida. Nunca pego o trânsito para ir até lá. Exato. Então é incrível. Ainda falando aqui sobre o Instituto, eu tive recentemente no seu ateliê, visitando lá a mostra Arte para Todos, que eu achei incrível. Obrigado. Aqui nós estamos num lugar que hoje está ainda em transformação, um galpão vazio, que está reformando. O que o Cobra, quando ele olha para cá, o que o artista enxerga desse lugar no futuro? Quais são as pessoas que se envolverão com esse projeto? Qual tipo de público que você atenderá socialmente? Você tocou num ponto interessante mesmo, né? Porque quando nós chegamos aqui, nós já fizemos muito
em relação ao espaço que estava bastante Sim. deteriorado, né? Sim. E eu comecei a falar com pessoas sobre a oportunidade que eu vi de transformação através desse espaço. Sim. Porque eu já venho fazendo ações com o meu instituto há muitos anos, Sim. na realidade, mas a gente nunca teve uma sede, né? Exato. Sempre foi dentro do meu escritório. Sim. Mas aqui eu vi essa possibilidade, comecei a falar com vários investidores, muita gente, teve até algumas pessoas que falaram, eu vou bancar por todo esse projeto, e eu fiquei muito entusiasmado na época. Teve um cara que falou, eu vou bancar geral isso, mas acabou depois desistindo, né, e acabaram fazendo propostas para que eu fizesse em São Paulo. Exato. A maioria das pessoas que eu mostrei o que eu quero fazer aqui quiseram ou pegar o projeto e levar para um outro espaço particular ou fazer espaço na cidade de São Paulo. Eu falei, não, de forma alguma, eu vou fazer em Itu de qualquer forma, porque eu já visualizei tudo isso. Sim. E eu acho que é um espaço incrível, assim, Sim. com uma possibilidade super relevante, porque a gente está bem na entrada aqui, Sim. já começa por aí, é uma área ao lado da estação do trem republicano, Sim. a 5 minutos do Museu Fama. Então a minha ideia é transformar isso aqui todo num corredor de arte que vem daqui, vai até o Museu Fama, passa pelo trem republicano, pelo centro da cidade. Sim. Também, né? Então a gente quer trazer o maior número de artistas aqui, artistas locais, mas acima de tudo um espaço que a gente possa realmente transformar e dar oportunidade para esses meninos, né, para as comunidades e tal, como Sim. a gente já vem fazendo algumas ações locais aqui, e a gente quer isso, a gente quer que eles possam visualizar através do talento que eles têm, que pode se transformar também numa fonte de renda, né, e eu acho que quanto mais incentivo a gente der para esses meninos e meninas, né, a gente vai ter aí uma quantidade maior de possibilidades para a cidade também. Só que além disso, eu também tenho uma proposta de trazer entre 30 e 50 dos maiores artistas do mundo para cá. Eu quero fazer esse museu. A gente está tentando encontrar a forma correta para resolver a questão dos números, a matemática. Sim. É tudo muito caro, Sim. realmente, né? E eu quero fazer isso na extensão aqui dos 2 galpões aqui do Instituto. Mas é um plano que a gente já começou e agora a primeira fase a gente deve terminar em janeiro, a segunda até março. Tá. E o meu sonho é que até dezembro do ano que vem a gente consiga ter o outro espaço com artistas do mundo todo aqui na cidade, que vai ser o primeiro espaço dessa natureza no Brasil e na América Latina. Só tem similar nos Estados Unidos. Incrível. Ainda falando sobre essa sua extensão mundial, você detém vários recordes mundiais de murais grafitados pelo mundo inteiro, né? E eu fico sempre me perguntando, como que surgem novas inspirações, o que te motiva a fazer mais, porque assim, cada ano você tem novas obras, e eu imagino que para o artista não é assim, né, ligar uma inspiração, você tem que estar muito conectado com as suas ideias. Exato. É uma curiosidade que eu tenho. Exato. Olha só, imagina você ter a origem que eu tenho, ser autodidata. Hoje em dia são 57 murais só nos Estados Unidos, né? Foi os 5 continentes, realmente, e os convites continuam a surgir. Tudo isso eu fiz sem falar inglês, né? Então, Sim. eu acho que, acima de tudo, eu tenho uma responsabilidade e um compromisso com esse privilégio que eu tenho de espalhar a minha arte pelo mundo, sabe? Sim. E é isso que me motiva. E também ocupar as ruas com essas obras. Então, você imagina um cara com as possibilidades limitadas. Eu jamais imaginei que pudesse viajar para qualquer lugar, mas hoje, além de viajar, eu sou convidado para estar nos lugares e ocupar painéis em locais públicos, né? Então, acho que isso continua me motivando da mesma maneira que me motivava há 35 anos atrás, quando eu comecei. Acho que é isso. E eu sou muito ligado também na parte de criação. Sim. Né? Para você ter uma ideia, eu me envolvo tanto com os processos que eu chego a fazer para um único painel
10, 20, 30 criações diferentes, né? Porque o meu trabalho hoje, ele tem essa extensão não só dos murais, mas para a galeria também. Eu trabalho com uma galeria hoje que ela está eu não quero me enganar aqui, mas mais de 8 países, só nos Estados Unidos ela tem umas 5 sedes, 5 bases diferentes, né? E assim, então eu tive a oportunidade realmente de, com o meu trabalho e pela visibilidade e a credibilidade que o meu trabalho ganhou na rua, chegar em museus e também em galerias de arte importantes, né? Inclusive, sim, uma coisa que eu sempre gosto de destacar são os murais na Europa, né? Porque nos Estados Unidos, como eu posso dizer, tem muito mais street art, mas a Europa é tudo mais tradicional, tombado patrimônio histórico. Né? Os Estados Unidos tem um pouco mais a influência do hip hop também. Totalmente. Né? Que é como eu comecei. Que é a tua origem eu comecei. também. Eu comecei em 87, sim, e eu comecei justamente o que você falou. O divisor de águas foi justamente quando eu comecei a pintar com o meu próprio pincel. Ou seja, no começo eu copiava esses artistas, eu tinha eles como fonte de inspiração, mas a partir do momento que eu comecei a trilhar meu próprio caminho e utilizar os murais para falar sobre temas que eu realmente estou envolvido e me interesso, né, que são temas relacionados à paz, tolerância, coexistência, união dos povos, e eu comecei a espalhar isso pelo mundo todo, né? Então, o Instituto é uma materialização também, não só do discurso, mas do que eu faço através das pinturas e as ações que o Instituto realiza, né? Eu acho que esse é o principal legado, a gente poder transformar vidas através da arte. Teve algum mural que você fez que te mobilizou mais pela sua história ou pela história que estava por trás dele? Olha, vários murais, cada um tem uma peculiaridade, né? Mas teve um projeto que foi muito importante e singular para mim, que é o projeto Cores pela Liberdade, né? O que é esse projeto? Nova York é uma das cidades mais difíceis para conseguir permissões para pintar, né? E várias pessoas foram desacreditando esse sonho que eu tinha de ter murais lá em Nova York. Sim. Olha, lá é muito difícil, nem tenta e tal. Mas como eu sou um cara muito persistente naquilo que eu quero fazer, eu sou hiperativo, acho que isso também é uma parte difícil, mas também importante na minha história. Eu acabei me mudando lá para Nova York por conta disso e acabei pintando 18 murais lá, né? E entre eles a fachada do World Trade Center, a fachada da ONU lá. Então a fachada da ONU foi bem importante porque jamais alguém havia pintado aquela frente ali, e eu recebi esse convite, fiz esse painel, e a ONU é muito importante assim porque ela está conectada a grande parte das mensagens, né? Temas humanitários, né? Exato. E lá dentro tem a obra do Portinari, Guerra e Paz, né? Então acabei ocupando aquele espaço e para mim foi muito interessante. Inclusive agora eles me convidaram para uma celebração dos 80 anos lá da instituição, que vai ser dia 23 de janeiro, e eles vão lançar um selo comemorativo justamente com a minha arte. Que legal. Bacana. Cobra, eu te agradeço pela oportunidade de conversar. Em breve estaremos mostrando a concretização desse espaço. Vamos lá. Desde já, eu te parabenizo e ao mesmo tempo desejo muito sucesso cada vez mais, que você possa explorar Itu da melhor forma possível dentro das suas inspirações para suas artes. Muito obrigado, viu? Eu agradeço também. Só para deixar aqui, quem quiser visitar meu ateliê, que fica no Museu Fama, quem ainda não conhece, né? E quem curtiu essa nossa vontade, né, de transformação através da arte, eu quero trazer artistas do mundo todo aqui para a cidade. É um sonho que em breve a gente vai estar realizando, e se quem quiser estar junto com a gente, pode entrar em contato aí que vai ser um prazer, tá bem? Obrigado. Legal. Valeu, obrigado, Cobra.